Olá, bem-vindos a mais um Contando Contos, desta vez com Pedro Malazarte, uma história adaptada em 1992 por Figueiredo Pimentel, no livro Contos da Carochinha. Vamos conhecer então Pedro Malazarte? Pedro Malazarte, ou Pedro das Malas Artes, era assim chamado devido às inúmeras travessuras e más artes que vivia a fazer para desespero da sua família. Desde muito pequeno, o Pedrinho foi levado da breca, incorrigível. Em casa, no colégio, na rua, onde houvesse crianças, qualquer estripulia, qualquer má partida que aparecesse, ninguém perguntava o autor, porque havia de ser necessariamente feita por ele. As suas travessuras, que passaram a tradição e nos chegaram, dariam matéria para um grosso volume se quiséssemos contá-las. Por isso, narraremos apenas algumas. Os pais de Pedro Malazarte, vendo que não podiam mais contê-lo e que ele estava em idade de trabalhar e ganhar dinheiro, mandaram-no procurar ocupação. O rapaz saiu de casa e, depois de se dirigir a vários lugares, chegou a uma estrada deserta longe de qualquer povoado. Achava-se com fome e, sentando-se à margem do caminho, fez fogo para cozinhar a comida que levava. Tirou do saco uma panela de ferro que a mãe lhe havia dado, acendeu uma pequena fogueira e colocou dentro da vasilha carne seca, abóbora, cebola, alho, sal, gordura e água. Esperou pacientemente que o jantar estivesse preparado. Quando a comida estava pronta e a água borbulhando, viu aparecer ao longe alguns homens que conduziam numerosa récua de porcos. Imediatamente o imaginoso rapaz ideou mais uma partida. Cavou depressa um buraco no chão, enterrou os tições e as cinzas e, espalhando a terra, pôs o caldeirão em outro lugar. Os homens, que eram mercadores de porcos, chegaram alguns minutos mais tarde. Vendo aquele moço acocorado perto da panela que fervia, perguntaram-lhe muito espantados o que é que estava fazendo. — Pois os senhores não estão vendo? Estou cozinhando, respondeu. — Sem fogo? Inquiriram os porqueiros. — Certamente, tornou Pedro. Esta panela é encantada. Quando quero cozinhar, basta pôr a comida que desejar e água e ela começa a ferver por si. Os homens consultaram-se algum tempo, lembrando que aquele objeto lhes seria de grande vantagem para as suas longas viagens. Propuseram comprá-la. — Conforme. Estou pronto a vender a minha panela mágica. A questão é o preço. Depois de regatear muito tempo, Pedro Malazarte aceitou os 200 porcos que traziam e os mercadores despediram-se contentíssimos, julgando terem feito excelente negócio. Quando Pedrinho se viu possuidor daqueles animais, dirigiu-se para a fazenda situada a algumas léguas de distância e ofereceu-os à venda. O fazendeiro aceitou e empregou-o para guardá-los. Pedro acedeu, recebeu 2 contos e ficou sendo guardador de porcos, com casa, comida, roupa e ordenado. A primeira coisa que o rapaz tratou de saber foi dos hábitos do patrão. Viu que era um fazendeiro riquíssimo, mas muito ignorante e tolo, fácil de ser enganado, bem como a esposa. Pedro Malazarte vivia no campo, guardando porcos. Um dia, apareceram-lhe tropeiros e perguntaram-lhe de quem era aquele gado e se o queria vender, e o preço. O moço disse que os porcos eram seus e vendia-os por 3 contos, porque já estavam gordos e crescidos, mas declarou que só os venderia sem rabo. Os compradores sujeitaram-se à condição e levaram a porcada. Então, arrumou a trouxa e voltou à ceva, enterrou todos os rabinhos. Saiu dali correndo e foi chamar o patrão, exclamando muito aflito que os porcos estavam se enterrando pela lama adentro. O fazendeiro voou e ficou espantado, vendo que era verdade o que o empregado lhe dissera. Como estavam um pouco distante da casa, mandou buscar 2 alviões para desenterrar o gado. Pedro dirigiu-se à fazendeira e disse-lhe que o patrão mandava buscar 2 contos de réis. A mulher não acreditou, mas ele gritou: — Ó, patrão, não foram 2 que mandou buscar? E fez sinal com os dedos. — Foram sim, respondeu o fazendeiro. Traze-os depressa.
A mulher, em vista daquilo, entregou os 2 contos de réis ao rapaz, que fugiu da fazenda. Levava consigo 7 contos. Com essa quantia, Pedro Malazarte estabeleceu-se e veio ser negociante rico e considerado. O fazendeiro, vendo que o empregado não aparecia, puxou o primeiro rabo, que saiu sem dificuldade, do mesmo modo que os restantes. Viu-se roubado, mas nada pôde fazer, porque Pedro havia desaparecido. Pois bem, esta foi a história, então, de Pedro Malazarte, em mais um Contando Contos. Como deu para perceber, um vocabulário um pouco diferente do que atualmente nós utilizamos, mas esta é a riqueza da língua. É uma história que foi publicada no ano de 1992. A princípio parece não ser tão distante assim no tempo, mas como toda língua que é viva, é um organismo vivo, nós percebemos a diferença na literatura infanto-juvenil também. Até a próxima, até o próximo Contando Contos.